abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet e também a transmissão através da rádio web de Cuiabá. Deus abençoe os irmãos que vieram de Alvorada, né? A família Cima, né? Quase todos, né? Irmão Renato, irmão Marcos, a mãe do irmão Renato ali. Os irmãos que vieram de Viamão também, a irmã Isabel, a irmã Graça, o irmão Josmar. E de Alvorada, irmã Angeluz, irmão Derli e os netos, né? Deus abençoa a todos os nossos irmãos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Como hoje é um culto de Santa Ceia, nós vamos ser bem breve, né? São João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eterno Deus e Pai, Criador de todas as coisas, abençoa teus filhos aqui nessa tarde, através da internet, por meio da sua palavra revelada nesse dia, através do 7º anjo enviado para nós, Senhor. Muito obrigado por este momento que estamos reunidos aqui. Receba a nossa gratidão, receba os nossos louvores, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos falando nesse assunto do Espírito Santo já faz alguns dias, né? Hoje nós vamos falar a primeira ressurreição e o rapto. Apocalipse capítulo 20 e versículo 6. Quarta-feira usamos essa escritura. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O irmão Brano estava pregando essas mensagens sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, para que foi dado, como recebeu o Espírito Santo. Depois ele entrou em perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, pregou o Consolador, e a gente está trazendo, na medida que estamos estudando, para vocês. Na perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, fizeram uma pergunta para o irmão Brana, que o irmão Brana disse que era muito embaraçosa, né? E você sabe que o irmão Brana pregou essas mensagens antes de trazer a revelação dos 7 selos. E porque tinha muitos ensinamentos sobre a evidência inicial do Espírito Santo. Os pentecostais ensinavam que você tinha que falar em línguas para ter o Espírito Santo. Outros ensinavam que você tinha que ter o amor. Até o irmão Brana, nós vamos ver aqui, que ele até, junto com o irmão Veu, ele achou aquele pensamento muito louvável, né? Mas fizeram uma pergunta para o irmão Brana assim: eu creio que você faria também. Porque nós estamos aguardando agora, nós não estamos aguardando o precursor da primeira vinda, ele já veio.
O precursor da segunda vinda também já veio. Nós não estamos aguardando. Nós não estamos aguardando Jesus para morrer no Calvário. Nós não estamos esperando cumprir Isaías 53. Nós não estamos aqui esperando cumprir Salmo 22. Já cumpriram. Há muitas outras escrituras que já se cumpriram. Nós não estamos aqui trazendo esta mensagem das profecias que já se cumpriram. Você vê que o irmão Brana, na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, 152, ele disse que todas aquelas coisas agora é história. Nossa esperança, São Paulo disse, a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15. E no capítulo 15, 1 Coríntios, ele está falando da ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição é algo muito importante. A ressurreição é ensinada na natureza. A semente, Jesus ensinou, São João 12, 24, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Agora, ele, para morrer e nascer, ele tem que ter vida. Se ele não tem vida, ele não nasce, ele apodrece. Ele continua nas trevas, porque não tem vida. A era de Laodiceia é uma era negra, escura. Só a semente com vida é que tem saído dali. Aquilo que não tem vida não sai de Laodiceia. Então, a pergunta que fizeram para o profeta foi esta. Ele disse que realmente era uma pergunta embaraçosa. Eu creio que a mesma pessoa, porque parece ser a mesma caligrafia. Se uma pessoa deve ter o Espírito Santo para ser convertido e ir no rapto, qual será a situação dos filhos que morreram antes da idade da responsabilidade e quando eles ressuscitarão? Nós vamos ouvir o irmão Brana dando a sua explicação. Ele disse assim, agora, irmão, meu irmão, irmã, eu não posso lhe dizer isto. Não há nenhuma escritura sobre isso na Bíblia, onde eu possa encontrar em nenhum lugar, mas eu posso expressar os meus pensamentos. Agora, isso fortalecerá você que crê na graça de Deus. Vê você? A pessoa deseja saber isso aqui é uma pergunta muito boa. A pessoa deseja saber que ressurreição, o que acontecerá com um bebê? Que se ele tem que ter o Espírito Santo em ordem para ir no rapto. Como eu tenho dito, isso é certo. É de acordo com a Bíblia. Como eu tenho dito, isto é certo. Esse é o ensinamento da Escritura. Para ir no rapto, temos que estar cheio do Espírito Santo. Para ressuscitar na primeira ressurreição, temos que ter morrido cheio do Espírito Santo. A semente tem que ir para a terra com vida. Senão ela não levanta na primeira ressurreição. Ela levanta na segunda ressurreição, juízo do trono branco. Está claro? Então ele diz, como eu tenho dito, isso é certo, é de acordo com a Bíblia. Esse é o ensinamento da Escritura. Não para ir ao céu, porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição, o eleito. A pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Agora, vamos levar isso aqui para a mensagem do dia. E o remanescente daqueles, o restante dos mortos, não viverão por 1000 anos, após o milênio. Então, a segunda ressurreição, o grande trono branco do julgamento, isso é exatamente em ordem com a Bíblia. Porém, essa pessoa deseja saber sobre esses bebês.
E você também deseja saber, né? Eu também buscava essa resposta, porque tem um bebê na glória. Em outras palavras, tinham eles o Espírito Santo antes deles nascerem? Receberam eles? Agora, isso eu não posso lhe dizer. Porém, agora vamos dizer assim: sabemos que os bebês que morreram, não importa quem foram os seus pais, eles são salvos. Agora, eu discordo, diz o irmão Brana, com a escola de profetas sobre isto. Isso era um grupo que tinha no tempo do irmão Brana. Eles disseram, se isso fosse, morresse com os pais, que fosse pecaminoso, que aquele bebê iria para o inferno e apodreceria. Não haveria nada mais para ele. Bem, João disse, quando Jesus veio, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se aquele bebê foi ser humano, o qual teria que passar sobre o julgamento de Deus, e Jesus morreu para tirar o pecado. Todo pecado foi banido diante de Deus quando Jesus morreu para aquele propósito. Os seus pecados foram perdoados. Os meus pecados foram perdoados. E a única maneira que você alguma vez pode ser perdoado é aceitando o seu perdão. Agora, se você não aceita o seu perdão, você não pode ser perdoado. Você tem que aceitar o seu perdão. Agora, o bebê não pode aceitar o seu perdão. Eu posso, você pode. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O bebê não pode, mas você pode. Então, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, o pecado original. Porque nós viemos ao mundo falando mentira, nós somos gerados e nascemos em pecado. O sacrifício do Calvário tirou aquele pecado daquele bebê. Porque ele não está ainda na idade da responsabilidade. O profeta segue aqui dizendo: agora o bebê não pode aceitar o seu perdão, porque ele ainda não fez nada. Ele não fez nada de modo algum. Então é absolutamente livre para ir ao céu. O bebê do irmão Brana foi para o céu, a sexta dimensão. O irmão Brana não encontrou um bebê lá. Cheryl já era uma moça de seus 20 a 21 anos. Era da sua idade. E Cheryl ouvia todos os sermões que o irmão Brana pregava ali. A teofania dela estava em cada culto ouvindo o que seu pai estava pregando. Porque ela relatou as pregações para ele. Você falou deste lugar, onde nós estamos. Mas era um bebê. Mas a teofania não era um bebê. Mas você dirá, irão eles no rapto? Agora, estas são minhas próprias palavras. Este é um pensamento meu agora. Não. Eu não posso provar isso pela Bíblia, mas veja, se Deus, antes da fundação do mundo, conhecia cada ser humano que estaria na terra, crê você nisto? Ele conhecia cada mosquito, cada pulga, cada mosca, ele conhecia tudo que estaria na terra. Agora, se ele conhecia isto, aí nós perguntamos, vão no rapto? Uma pessoa salva e aquela que vai no rapto é diferente. Você pode ser salvo dando um copo de água. Mas não quer dizer que você vai no rapto. Para ir no rapto, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora, nós temos que descobrir aonde está esse Espírito Santo que nós temos que estar cheio dele.
Tem pessoas que estão procurando se encher desse Espírito Santo numa denominação, mas são cisternas rotas. O profeta prega cisternas rotas. Tomemos como exemplo Moisés. Moisés, quando nasceu, ele era um profeta, antes de Jeremias. Deus disse a Jeremias: antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe, antes de você ser formado em seu ventre, eu te conheci, te santifiquei e te ordenei um profeta para as nações. João Batista, 712 anos antes dele nascer, Isaías ouviu em uma visão. Então, a salvação é uma predestinação, é uma eleição. Para nós é individual, para os judeus é como nação. Aonde você, que é um eleito, você tem que aceitar a sua salvação. A sua eleição, crê que você é parte desse corpo da noiva. Antes de João Batista, 712 anos, ele ia se manifestar. Isaías ouviu numa visão, profeta pregando, voz do que clama no deserto. Ele disse para Jeremias: antes que fosse formado no ventre, eu te conheci, te santifiquei para que fosse profeta às nações. Agora, ele te conheceu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Talvez você teve um pai bêbado, traficante, bandido, ou talvez foi um bom homem, mas ele te conheceu, ele te santificou, ele te escolheu. Porque o que vai nos tirar da sepultura é a nossa fé. Porque o rapto é fé. O batismo do Espírito Santo também é fé. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A predestinação ou a presciência de Deus sabe tudo a respeito dos pequenos bebês. Vê? Do que eles seriam. Eles morreram ali no hospital. Você não pôde criar, mas a predestinação sabiam que eles seriam. Deus recolheu, nós não podemos questionar com Deus. Não. Nós não podemos ficar indagando a Deus determinadas coisas que Ele não quis nos dar. Ele não quis te dar aquele filho, Ele não quis te dar aquela filha. Há coisas que você quer e Deus não quer que você tenha. Nada pode acontecer. E ele sabia que eles morreriam. Nada pode acontecer, diz o profeta, sem que Deus saiba. Nada. Agora, nós temos conhecimento da mensagem, não é suficiente. Nós temos conhecimento sobre o Espírito Santo. Nós cremos na mensagem, também não é suficiente. O profeta disse: Satanás também crê. Ele está igual a você. Você diz: eu creio nos 7 trovões, ele também crê. Creio no novo nome, ele também crê. Você não é o crer. Aí é onde nós entramos na revelação dessa mensagem, não é o crer. Porque o novo nascimento é uma revelação. O crer, eu creio, o diabo também crê. Pedro cria, logo duvidou. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, não duvidou mais. Não questionou mais, se sujeitou. O Espírito Santo leva-nos a sujeitar a mensagem que Deus está trazendo naquele dia, naquela hora.
Quando a pessoa não se sujeita, há um outro espírito ali. Paulo disse sobre outro espírito, outro Jesus, outro evangelho. Existe um outro ali. Ainda o profeta fala aqui, 51, para que foi dado o Espírito Santo. Olha, Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você o tempo da adoção. Olha, nós temos estudado sobre a adoção. O irmão Branham ensinou naquelas série de mensagens de adoção antes de trazer os 7 selos. O que aquele pai faz com aquele filho que ele não tem tempo de cuidar? Coloca na mão de um tutor, que vai instruir ele em todos os regulamentos e leis do seu pai. E o tutor vai lhe dar um relatório do desenvolvimento daquela criança, daquele moço, daquela moça. Aí vem o tempo de adoção. Você pode ver que Jesus teve 30 anos de testes e 3 anos de duras provas para que ele recebesse a adoção. O tempo da adoção, quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude. Hoje, o profeta ensina, ele tem nos dado o Espírito Santo sob medida. Agora, o tempo de adoção vem quando ele nos dá esse Espírito Santo em plenitude. Seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio e ressuscitará os mortos e entraremos no rapto. Até que ele seja visível em nosso meio. Paulo diz, é Cristo em vós, até que você possa ver a sua imagem no espelho dessa palavra. A sua imagem no espelho dessa mensagem. Aí quando você vê, você não vê você vê Cristo. Ele tem que se tornar tão visível em nosso meio, em nossa vida. Aí se dará o rapto. Nós estamos em momentos de conflitos. A maior batalha jamais pelejada. Nós temos batalha, nós temos lutas, provas. Tudo faz parte. Deus sabia que você ia passar por isto. Mas o seu objetivo é primeira ressurreição e rapto. Primeira ressurreição e rapto. Esse é o seu objetivo, é o meu. Ele disse, apenas pessoa cheia do Espírito Santo foi tudo que entrou no rapto. No 54, ele disse, você não é convertido até que você tenha recebido o Espírito Santo. Isso é correto. Você está crendo, o Espírito Santo tem falado contigo, e você publicamente o confessou. O diabo faz a mesma coisa. Olha, eu creio que ele é o Filho de Deus, igual os dualistas. Eu creio que ele é o Filho de Deus. E o diabo botou eles para brigar sobre uma doutrina. Jesus é um, o Pai é outro. Não, você tem que crer. Mas o diabo também crê igual. Antes o diabo não cria no batismo em nome de Jesus Cristo. Hoje ele crê. Está correto. Antes ele não cria que o Cordeiro tinha saído do trono. Hoje ele crê. Antes ele não cria
que os 7 trovões eram as revelações contidas nos 7 selos. Hoje ele crê. Mas o que é que ele não vai crer? Quando Moisés operou aqueles sinais diante de Faraó, os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Transformou a água em sangue. Mas teve uma coisa que eles não puderam fazer: criar. Aí aqueles magos vieram a Faraó e disseram: isto é o dedo de Deus. Tem aquilo que Satanás não pode aceitar. Como ele disse para aqueles judeus dos dias de Jesus, aqueles fariseus, ele disse: olha, o Messias vai vir, mas esse não é o homem. Esse não é ele. Vai vir, vai, porque está aqui na Bíblia. Mas não é este. É o que ele estava pregando. Ele disse: olha, não é este homem, não. Vamos continuar com o sacrifício, porque ele vai vir. Vamos continuar crendo em Moisés, crendo nos profetas, mas não neste. Esse aí tem um problema do nascimento dele. Olha, e ele começou a mostrar a Escritura para ele, para os teólogos, os conhecedores da Escritura, as pessoas sem revelação, mas com conhecimento da mensagem. Aí que está o problema: os 2 espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias. Assim crê o diabo, mas você está andando na direção dele. Mas ele crê como eu creio. Mas tem uma coisa que ele não crê. Você vê que essas coisas começaram desde do Jardim do Éden, desde a queda, essas coisas vieram. Qual que é a evidência? Agora é a evidência do batismo do Espírito Santo. Você pode ver que nos dias do irmão Brana havia confusão sobre a evidência. Falar em línguas. Você sabe que isso se espalhou para o mundo todo. Os pentecostais até hoje fazem grandes campanhas. Eu fazia, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, mas tinha que ouvir ver se estavam enrolando a língua. Mas depois passou para a evidência ser o amor, os frutos do Espírito. O irmão Brana disse aqui, 66. Hoje eu estava conversando, cisternas rotas. Cisterna rota, você sabe que foi pregada depois dos selos. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo Dr. Liveu, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. E assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. Olha, se é uma discussão inteligente, tudo bem. Mas sobre a Escritura. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Foi há muitos anos. Eu disse: não consigo entender isso, diz o profeta. Ele disse: nem eu. Disse: ainda que me tenha sido ensinado isso, ele disse: o que o irmão pensaria ser a evidência? Eu disse: a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. Então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isto. Se um homem tem amor, tem o Espírito Santo. Porém, certo dia o Senhor, numa visão, a mesma visão, o mesmo Senhor que deu a visão que os Estados Unidos ia ter uma vice-presidente e uma presidente, que a Califórnia ia para o fundo do oceano. O mesmo Senhor que ressuscitou o menino lá da Finlândia, mas ele tinha falado 2 anos antes daquele acidente e como ele levantaria dentre os mortos, o mesmo Senhor.
Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. Agora, Deus, no ano 2000, veio nos corrigir, que o Cordeiro já tinha saído do trono, e nós estávamos com ele no trono, que cada mensageiro era um selo, e o William Branham era o 7º selo, que a era tinha terminado, que ele tinha subido com um novo nome, que ele desceu com um novo nome. O Senhor veio e nos corrigiu. E ele vem e corrige o profeta. Na sua pregação, estava pregando sobre o amor, mas tem aquela hora que Deus vem e corrige os seus filhos. E ele disse que a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra. A palavra. Qual palavra? Da hora. Foi a evidência nos dias de Lutero. Não era língua, porque não tinha. Sempre foi a evidência. Você sabia? Sempre foi. Tinha que receber a mensagem da hora. Agora, quando vêm os pentecostais, eles fazem uma confusão. Aquele capelão, um padre, disse para o irmão Brana, eu não entendo os pentecostais, eles não sabem a sua origem. Os luteranos, eles têm Lutero. Os wesleyano sabem de onde saíram, Wesley. E os pentecostais? Os pentecostais é uma confusão. Quando hoje grupos da mensagem estão procurando entrar no movimento pentecostal. Agora, nós temos que saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nós temos que conhecer a nossa identidade, a nossa origem. A evidência do Espírito era aqueles que podiam receber a palavra, nem amor, nem falar em língua, mas receber a palavra. Então, o doutor Veu estava me dizendo que isto é escriturístico. Ele disse porque em João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas, e eu vos ensinei, e vos anunciará o que há de vir, quando vier aquele Espírito de verdade. Ele vos revelará essas coisas. Quer dizer que nós não tínhamos ainda recebido aquele Espírito de verdade. Tínhamos recebido um ensinamento. Até que o Senhor nos corrige com Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11 foi para nos corrigir. Não corrigir a mensagem, mas nos corrigir. Corrigir o ministério, corrigir a igreja. Não a mensagem, não a palavra. Mas ele veio e nos corrigiu. Ele veio e corrigiu o irmão Brana, o ministério. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Que isto é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la. Agora veja, ele disse lá que Satanás também crê, mas não na palavra da hora, não na mensagem de uma só pessoa. Isso ele não crê, isso ele está brigando, ele está fazendo campanha aí fora para que o povo não creia. Ele pode crer na palavra, mas a de ontem, a de hoje não. E a evidência de você ter o Espírito Santo é você poder crer na palavra da hora, na palavra do dia. Deus te abençoe.